Marcos capítulo 14, versículo 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível. Passa de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltou e achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Amém? Pode se assentar, irmãos. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo uma semana tida como Semana Santa, não é verdade? É a Semana Santa. Na sexta-feira é a Paixão de Cristo. Sexta-feira foi a sexta da crucificação de Jesus, aonde Jesus pagou pelos nossos pecados. No sábado, chamado Sábado de Aleluia, mas um sábado de silêncio, um sábado triste, enlutados pela morte de Jesus, como a gente viu aqui na encenação. Maria chorando no túmulo. Mas no domingo foi o dia de alegria, o dia de festa, porque Jesus ressuscitou, e esta é a verdadeira Páscoa. Páscoa significa passagem. Começou lá no Antigo Testamento, quando o anjo passou nos lares, o anjo da morte, passou em cada casa, como a última praga lá no Egito, para que Deus libertasse o povo daquela escravidão do Egito, que já durava 400 anos. Então Deus enviou as pragas para fazer com que Faraó libertasse aquele povo, 400 anos. A primeira, a segunda, a terceira, até a nona, e a 10ª praga foi a morte de todos os primogênitos. O primeiro filho seria morto. Passava o anjo da morte e só não entrava na casa cujo aquele sacerdote da casa, aquele homem da casa, matasse um cordeiro, um animal, e colocasse o sangue nos umbrais da porta, significando que alguém já havia morrido, porque tem que haver sacrifício. Como o autor aos Hebreus diz que sem sacrifício não há remissão de pecados. Então, ou era um animal morto, ou era o primogênito daquela casa. Quem creu na palavra, acreditou, creu, tomou posse da palavra, então sacrificou um animal, aspergiu nos umbrais da porta, e então o anjo passou, vendo o sangue, não matava o primogênito. Mas não havendo sangue, nos umbrais da porta, entrava
e o primogênito era morto. Essa foi a última praga no Egito, e Faraó então liberta o povo, e depois da libertação do êxodo, né, aonde eles saíram, êxodo significa saída, aonde eles saíram do Egito, e eles rumaram a terra prometida de Deus, Canaã, a terra prometida. E lá, depois do Mar Vermelho, que eles atravessaram, e ali cabalmente foi feito um grande livramento, Deus instituiu e disse: todo ano comemorem a passagem, comemorem a Páscoa, comemorem a passagem. Vocês já não são mais escravos, agora vocês são livres. Comemorem todo ano, e todo ano contem para os seus filhos como foi. Contem a história do nosso povo. Então todo ano se comemorou a Páscoa. Os judeus comemoravam a Páscoa, o povo de Deus. E Jesus Cristo, na sua última Páscoa, uma festa que já era conhecida, na sua última Páscoa, Jesus estava ali, e eu quero retroceder um pouco na história, antes de chegar aqui no túmulo vazio. Esse túmulo vazio, nós precisamos retornar à cruz. Mas antes da cruz, nós precisamos voltar ao Getsemane, na quinta-feira. Na quinta-feira. A Bíblia fala sobre a angústia da quinta-feira. Jesus, sabendo do seu sacrifício, sabendo do que ele passaria para libertar nós do pecado, ele então foi orar na quinta-feira no Getsemane. Ele sabia por quê? Porque ele tinha conhecimento. Porque lá em Gênesis, no capítulo 3, e no versículo de número 15, aqui está tido como, segundo os historiadores, os estudiosos da Bíblia, como o proto-evangelho, o primeiro evangelho, a primeira boa nova. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Deus falou isso para a serpente, para Satanás. Deus falou isso para o diabo. Ainda no Éden, quando o homem pecou, quando o homem errou, quando o homem desobedeceu, e o homem passou a morte, ele morre. E lá, quando Deus vai dando consequências ao erro de cada um, ele diz para a serpente: eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Ferir a cabeça é mortal, mas ferir o calcanhar para que matasse o pecado, para que exterminasse com o pecado, era preciso um sacrifício, era preciso que o calcanhar fosse ferido, não era de qualquer maneira. Então aqui começou a trajetória. E Deus, quando o homem pecou, quando o homem falhou, Deus então estabelece o plano da salvação. O plano da salvação que já havia no coração de Deus, para que salvar a nós, a mim e a você. Porque sem Jesus Cristo não dá. Sem Jesus Cristo não tem como. É a mesma coisa do sangue que estava aspergido nos umbrais da porta. Se nós não tivermos o sangue de Jesus, nós pagaremos pelo pecado. Mas se nós termos o sangue de Jesus em nossa vida, o anjo da morte não passará em nossa casa. Nós não morreremos, porque aquele que crê em Jesus Cristo não morre. Ele pode morrer fisicamente, mas a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Nós não morreremos eternamente, como aqueles que não têm Jesus. Mas aquele que tem Jesus não morrerá eternamente, passará da morte para a vida. Então, iniciou o projeto, a execução do projeto para a salvação da humanidade. O profeta Isaías,
Ele profetizou sobre a vinda do Messias. Messias significa Salvador. Messias significa aquele ungido de Deus, que vem para nos salvar. O Filho de Deus, o Salvador da humanidade. E o profeta Isaías foi alguém que profetizou sobre a vinda desse Messias. Aqui eu quero ler com os irmãos o que está em Isaías capítulo 9, versículo de número 6, quando fala dessa profecia da vinda de Jesus. Isaías capítulo 9, versículo 6, nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E aí no capítulo 53 de Isaías, aqui ele traz as cenas todas do sacrifício de Jesus. Isaías está falando aqui, irmãos, 700 anos antes da vinda de Jesus. Isaías está profetizando sobre algo que aconteceria há 700 anos depois. É como se hoje nós falássemos algo que aconteceria em 2725. Era isso. 700 anos antes da vinda de Jesus. Olha o que Isaías profetizou em Isaías 53, versículo 4. Diz assim, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhando nós para ele, beleza alguma víamos que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Quantas pessoas não fazem caso de Deus? Quantas pessoas não fazem nenhum caso de Deus? Não vivem as suas vidas como se Deus não existisse. Era assim já. Versículo 4. Certamente, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Foi os nossos pecados que os transpassou, e esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse era Jesus. Então Jesus, sabendo de que essa profecia se tratava dele, por quê? Porque com 12 anos, ele foi ao templo, e ele abriu o livro de Isaías, capítulo 61, e diz, essa profecia diz respeito sobre mim, eu vou viver ela. Eu vou viver a palavra de Deus, o que Deus tem para mim. Então Jesus ensinou os discípulos, e na quinta-feira, sabendo de que era a véspera de sua morte, do seu sacrifício, chegou a hora dele ser morto. Chegou a hora de ele padecer pelos nossos pecados, pelos meus pecados. Chegou a hora.
Jesus olhou para mim, Jesus olhou para você, Jesus olhou para a humanidade, e ali ele se sacrificou. Na quinta-feira, ele foi ao Getsêmani. O Getsêmani significa prensa de azeite. Até hoje tem o Getsêmani, o jardim do Getsêmani. Uma vez um pastor, amigo meu professor de seminário, me ligou, uma chamada de vídeo, e eu vi algumas árvores atrás. Ele falou: sabe onde eu estou? Eu falei: não sei. Estou aqui no jardim do Getsêmani. Foi no mesmo jardim que Jesus estava, lá em Israel. Numa quinta-feira, ele estava ali, entre as árvores de azeitona, que era a prensa de azeite. E ali Jesus foi espremido, maltratado, espremido. Ele sofreu uma opressão naquele lugar tamanha que ele suou gotas de sangue. Segundo os médicos, alguém para suar gotas de sangue, ele precisa estar num estresse tão alto, num estado de pânico, de medo, de ansiedade tão absurda, que ele era uma pressão tão grande, que as veias se rompem, e ao invés de sair suor, saíram sangue. Isso ele sofreu por nós, pela humanidade que até hoje o rejeita, pela humanidade que até hoje não ligam, não adoram, não o servem. Mas ainda pecadores, no Getsêmani, Jesus sofreu. Como se não bastasse a dor na alma de Jesus, os seus próprios discípulos, as pessoas mais próximas e mais chegadas, estavam dormindo. Por 3 vezes Jesus foi acordar eles. Pedro, Tiago, João, vocês estão dormindo? Vocês não podem vigiar comigo 1 hora só? Quantas pessoas, irmãos, estão dormindo ainda? Quantas pessoas estão dormindo espiritualmente? Quantas pessoas estão dormindo sem seguir a Deus, sem seguir a palavra, sem seguir a vontade do Senhor? Quantas pessoas estão ainda dormindo? Jesus disse e acorda Pedro, Tiago e João, diz: orem comigo. 3 vezes isso acontece. Será que nós estamos dormindo para Jesus? Será que nós ainda, Deus tem muitos planos para nós, e quantos de nós estamos dormindo? Jesus então encerra e diz: é chegada a minha hora. Na quinta-feira da angústia, na quinta-feira de pressão, na quinta-feira de estresse, na quinta-feira que ele nunca sentiu tanta dor psicológica como ele sentiu naquela quinta-feira no jardim do Getsêmani. Demônios o opreendiam ele. Era uma opressão demoníaca e psicológica, emocional. Mas em todo tempo, mesmo ele dizendo: Deus, passa de mim este cálice, se for possível. É um cálice pesado demais, porque o pecado da humanidade inteira convergiu nele. Os adultérios, os palavrões, as brigas, as pornografias, as mentiras, as vaidades, os orgulhos, tudo convergiu em Jesus. Ele se fez pecado por nós. Ele assumiu a nosso lugar. Ele nos substituiu ali. A dor que era para nós convergiu em Deus, em Jesus. E ele diz: Senhor, passa de mim este cálice, porque o pior sacrifício não foi nem toda essa dor, mas foi se separar de Deus Pai. O Filho, por um momento, por um instante, na triunidade, a qual eles são um, por um momento eles se separaram.
Ele sentiu a dor da separação de Deus. Ele sentiu a dor da separação do Pai. E Jesus Cristo então foi, quando os soldados vieram, juntamente com Judas, o traidor. Quantos estão traindo? Quantos estão dormindo? E quantos estão traindo? Então Judas chega no jardim do Getsêmani e com um beijo identifica Jesus. E os soldados romanos o pegam e o tomam pela força. Pedro pega a espada e vai dar na orelha de Malco um soldado. Jesus falou: não, Pedro, não precisa de violência. Se eu pudesse, se eu quisesse, eu diria para todos os anjos virem e me tirariam daqui, mas eu preciso passar pelo Calvário. Eu preciso passar por este Calvário, porque há pessoas que eu preciso libertar, há o Leandro que eu preciso salvar, porque se eu não morrer por ele, ele vai para o inferno. Há o Mateus, há o Lucas, há a Maria, a Marta, há você que ele esperou para salvar. E Jesus acalmou a Pedro, pegou a orelha de Malco, limpou com a terra e o colocou de novo na cabeça desse soldado. Eles ficaram espantados. Sabe o que Malco fez? Saiu correndo. Malco saiu correndo por reconhecer que aquele era Deus encarnado. Mas os outros soldados o pegaram e o levaram. E foi um espetáculo diante de toda a cidade. As quedas na cruz. Simão Cirineu, que foi ajudar Jesus em uma das quedas que Jesus caiu. Simão Cirineu constrangiram para ajudá-lo a levar a cruz pesada. E Jesus carregou, cercado de chibatas, de xingamentos, de cuspirada, de cuspido, de amaldiçoado. Ali ele tomou todo o nosso lugar. Chegou a sexta-feira. A quinta passou, mas chegou a sexta. A sexta-feira foi onde ele foi levantado naquela madeira. A Bíblia diz que todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito. Então Jesus se faz, mesmo sendo inocente, mesmo não havendo pecado algum, mesmo não havendo erro algum em Deus, em Jesus. Ali naquela cruz ele foi colocado e pregaram os seus pés na cruz. Pregaram suas mãos na cruz. Os romanos, não satisfeitos, pegaram uma coroa, mas não uma coroa de rei, mas interlaçaram alguns espinhos. Espinhos esses que tinham de 3 a 6 centímetros. E colocaram na cabeça e cravaram no couro cabeludo dele. Pegaram uma cana e bateram e diziam: tu não és um rei? Tu não és o rei dos judeus? Jesus, como um cordeiro, como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Levantaram a cruz. Um dos soldados pegou uma cana, colocou numa esponja vinagre, com a boca toda ensanguentada, ferida, rachada, e pôs na boca de Jesus. Jesus cuspiu aquele vinagre. Tudo isso por um sofrimento meu, nosso, a paixão de Cristo. Jesus na cruz, pendurado. E sabe o que ele libera? Ele não libera ódio nem raiva. Ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa, Senhor, porque a minha atitude aqui é de amor, é de perdão. Tem misericórdia, Senhor. E as suas últimas palavras é essa que nós cantamos neste louvor: está consumado.
está pago o preço. O preço está pago para todo aquele que crê em mim, seja salvo. Está pago o preço. Eu fui o sacrifício. Eu fui este cordeiro imaculado que sofri, mas agora esta palavra será pregada em todo o mundo, e quem crer nesta mensagem, e quem acreditar nesta palavra será salvo uma vez por todas. Está consumado, tetelestai, está pago. Nós fomos redimidos. O autor, o apóstolo Pedro disse que nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver com prata, nem ouro, nem nada. Nós fomos resgatados com sangue. Foi o sangue carmesim, o sangue puro, o sangue inocente. Foi o sangue de Jesus que nós fomos resgatados pelo sacrifício na cruz. Na sexta-feira, tiraram o corpo dele do madeiro. Maria chorando, as Marias chorando, os apóstolos fugiram. Somente João ficou lá, perto de Jesus. Somente João, todos os outros fugiram, até mesmo Pedro. Você parece Jesus, aquele que foi crucificado? Eu não. Mas você fala como ele? Não, eu não sou nenhum deles. Quantos negam Deus? Quantos são como Pedro? Negam Jesus? Você virou crente, até que hoje é moda ser crente. Mas existe uma época que as pessoas, você é crente? Não, eu só vou lá. Você é crente, você aceitou Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Quantos falam, não, eu não tenho compromisso, não me pareço nada com ele, e negam Jesus. Mas Maria e João ficaram ali. Aconteceu que José de Arimateia, um senador da época, havia um sepulcro. E ele tinha essa sepultura. E disse, podem levar Jesus para a sepultura que eu tenho. E enterraram Jesus nessa sepultura. Colocaram ele lá dentro daquela sepultura. Passou a sexta, chegou o sábado acabou. Tudo parece perdido, não tem mais jeito. Jesus morreu, nossa esperança se findou, acabou, já era. Jesus morreu, o sábado do silêncio. Os adversários se alegraram, menos o inferno. O inferno sabia que a morte de Jesus era a salvação, porque ele estava lá no Éden, e ele disse que a cabeça seria esmagada, e ele feriu o calcanhar. Foi na cruz que o Satanás feriu o calcanhar de Deus, mas a cabeça, ela é exterminadora, não tem chance. O diabo sabia, porque a todo momento o diabo disse, desce dessa cruz. A todo momento o diabo dizia, desce daí, não vá até o final, pare com isso. Jesus foi até o final, até o fim, por nós, por mim e por você. Então o diabo sabia, e só aguardou o que vai acontecer. Mas os outros se alegraram, os romanos se alegraram, judeus, fariseus e religiosos se alegraram pela morte de Jesus. Os discípulos ficaram tristes, Maria ficou triste, todas as mulheres e discípulos de Jesus tristes. Um sábado de um silêncio absurdo. O sábado do luto, onde parecia que tudo não daria certo mais. Mas o sábado passa. A quinta passou, a sexta passou, o sábado também passa. Chegou o domingo, chegou o primeiro dia da semana, e as mulheres compraram óleo para perfumar, para ungir o corpo de Jesus, e elas foram ao sepulcro, elas foram ao túmulo, e elas ficam conversando no meio do caminho, e a pedra
A pedra é tão grande, nós não vamos conseguir remover esta pedra. Quando chegaram lá, se depararam com a pedra entreaberta desse jeito aqui. Elas falaram: alguém mexeu no corpo de Jesus. Alguém entrou aqui. Quando elas entraram no túmulo, lá estava um moço. E ele disse: por que procuras aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui. Ele ressurgiu. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Ele venceu a morte. Aleluia. Da quinta-feira de sofrimento, da sexta-feira da morte, do sábado do luto, o domingo chega, um dia de vitória, um dia de milagre, um dia de bênção, um dia onde o Senhor ressuscitou, glória a Deus. Ele não está morto mais. E isso nos diferencia de todas as religiões, porque se você for lá no Ceará, Juazeiro do Norte, lá está o túmulo daquele padre Cícero, que as pessoas fazem tantas coisas. Lá estão os ossos mortais dele. Se você for no pai do Espiritismo, Allan Kardec, na França, e você for lá no túmulo de Allan Kardec, lá estão os seus ossos. Se você for lá no túmulo de Buda, lá estão os seus ossos. Se você for no túmulo de Maomé, lá estão os seus ossos também. Mas o túmulo de Jesus, lá tem uma frase dizendo: ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia. Até hoje, quero dizer que a cruz está vazia, o túmulo está vazio, e Jesus está aqui no meu coração e no teu coração. Aleluia. E todo aquele que crê em Deus, todo aquele que crê no sacrifício, será salvo. Todo aquele que crê será salvo. Eu quero dizer para você, através dessa palavra, você pode estar no momento da sexta, quinta-feira, agoniado. Uma quinta-feira de pressão. Talvez você está vivendo uma época de quinta-feira na sua vida. Mas nada aqui é tão ruim que não possa piorar. Chega a sexta. A sexta-feira que você achava que não podia ser pior, talvez é. O sábado do luto, da perda, do sofrimento. Mas ei, querido, quem está com Deus, o domingo sempre vem. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu não sei que dia que você está vivendo, mas eu quero profetizar na tua vida: o domingo vai chegar. Eu quero profetizar que ele não vai chegar. O domingo já chegou para você. Um dia de bênção, um dia de milagre, um dia de vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. A Páscoa é isso. A Páscoa é a ressurreição. Sabe, irmãos, quando chegaram falando da notícia da ressurreição de Jesus, sabe o que os discípulos fizeram? Alguns ficaram incrédulos, mas só Tomé teve coragem de dizer: eu não acredito. Quando chegar a tua bênção, a tua vitória, muitos também não vão acreditar. E haverá sinais. Jesus chegou com amor e disse: toque nas minhas feridas. Sou eu que estou aqui. Jesus está na sua vida, meu querido. Jesus ressuscitou. Talvez você não acredite nessa história que eu contei. Essa história que eu contei é bíblica. Essa história que eu contei está na palavra de Deus. Essa história aqui, ela é real, ela é verdadeira. E Jesus está dizendo: eis que eu estou aqui e eu quero cear com você. Eu quero abrir, eu quero que você abra o seu coração para que eu entre na sua vida.
e faça todo sentido para você. Muitos não vão acreditar, mas a tua vitória, ela é garantida. Sabe por que a ressurreição é festa, é alegria. E Jesus ressuscitou em um domingo de Páscoa. E sabe o que aconteceu? A Páscoa, ela teve um novo sentido. Ela teve um significado diferente. A Páscoa para os judeus era a libertação do Egito, da escravidão do Egito para a libertação. Mas a Páscoa para os cristãos, para os seguidores de Jesus, a Páscoa para nós é a passagem de uma vida escrava no pecado e agora liberta do pecado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Não crucifique Jesus novamente. Não crucifique Jesus novamente. Viva uma vida de santidade, porque Ele deu a sua vida por você, para que você também dê a sua vida para Ele. E o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo que há também de nos ressuscitar em nome de Jesus. Porque aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Mas se nós morrermos, o mesmo Espírito Santo ressuscitará o nosso corpo para a salvação, para todo aquele que nele crê, para todo aquele que acredita.